Olá, estamos aqui mais uma vez, né? Então, para quem me segue, me acompanha, eu tento trazer com esses vídeos, né, uma experiência que eu vivencio e que eu procuro também extrair da palavra de Deus algo que a Bíblia fala sobre essa vivência, né? E esse fato que eu vou relatar agora não aconteceu propriamente comigo diretamente. Eu não fui uma testemunha ocular, mas eu estava no local, eu estava no ambiente, não presenciei, mas teve duas testemunhas oculares que confirmaram o relato, no caso da minha esposa, que acabou vivenciando essa experiência. E trata-se de quê? Teve um casal de amigos nossos que vieram do Chile passar férias aqui no Brasil e ficaram hospedados na nossa casa alguns dias. E num desses dias eles nos solicitaram para que acompanhasse eles até a cidade imperial, inclusive a minha cidade natal, e fomos lá em alguns pontos turísticos. E dentre esses pontos turísticos estivemos lá na Catedral São Pedro de Alcântara, que é a Catedral de Petrópolis. E como muitos sabem, eu tenho um pequeno bebê que vai fazer 2 aninhos agora segunda-feira. Ele fica correndo, né, para todo lado. Na hora que nós chegamos na catedral, ele já saiu entrando correndo e eu fui atrás dele. Acabou que ele saiu pela porta lateral e eu estava do lado de fora, não presenciei o ocorrido que eu vou relatar agora. A minha esposa estava com esse casal mostrando ali na Catedral de Petrópolis a parte onde está o túmulo, né, tanto do Dom Pedro II como da Imperatriz. Ela estava mostrando ali aos nossos amigos e depois adentraram para dentro da catedral para mostrar a beleza arquitetônica e toda a infraestrutura que tem ali dentro da catedral, que fica aberto ao público, aos turistas, né, durante o dia. E ela notou uma mulher, uma senhora, de joelhos, né, com certeza orando ou rezando dentro da sua fé, num dos bancos da igreja, quando ela sentiu de Deus e ouviu de Deus para que ela se aproximasse daquela senhora e lhe dirigisse algumas palavras, que ela foi sendo orientada pelo próprio Deus a falar com aquela senhora. E a senhora se levantou, chorou, abraçou ela, agradeceu ela, né? E agradeceu a Deus também, porque aquela senhora foi até aquele local em busca de uma palavra, foi até aquele local em busca de uma resposta às suas aflições, à sua oração. E Deus, de uma maneira sobrenatural, ele usou a minha esposa para ser aquele canal, para ser aquele instrumento, lhe dando na palavra, assim, uma forma bíblica de falar, a palavra do conhecimento, lhe dando o dom da revelação para falar com aquela senhora ali o que ela precisava ouvir naquele momento, a qual foi de encontro ao que ela estava buscando em Deus, foi de encontro ao que ela estava falando com Deus. E com certeza aquela senhora saiu dali fortalecida mais na sua fé, saiu dali com paz, saiu dali com mais confiança em Deus, de que o que ela estava enfrentando iria ser resolvido, iria ser vencido e ela triunfaria para a honra e glória do Senhor Jesus. E o que eu quero trazer sobre isso na palavra de Deus? E quando eu digo que eu não estava presente, que eu não estava ali realmente, mas dentro do carro que rolou esse assunto, e o casal relatou para mim que realmente tinha visto que a minha esposa, a Letícia, foi até essa senhora. Eles não ouviram o que elas conversaram, mas ficaram assim, estarrecidos, né, com a reação da senhora, ficaram assim, sem entender nada, e dentro do carro, que a minha esposa acabou relatando o que ela falou, e eles confirmaram que viram toda aquela movimentação. E o que eu quero trazer sobre a palavra de Deus sobre esse episódio? Em Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam.
ele se torna galardoador dos que os buscam. É necessário se aproximar de Deus crendo que Ele existe. Porque tem muita gente que fala de boca para fora, eu acredito em Deus, mas não crê. Não tem aquela fé, aquela convicção. Que diz aqui também em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Ninguém vê Deus, mas quem tem fé em Deus tem convicção de que Ele existe e tem convicção que Ele responde e tem convicção que Ele galardoa, que Ele atende, que Ele está pronto como um pai a nos atender. Então, essa experiência, essa vivência que eu quero trazer, mesmo eu não sendo aquela testemunha ocular, mas logo após o fato acontecido, foi relatado dentro do carro, essa experiência, eu guardei isso no coração e venho aqui compartilhar com todos. Deus é real, Deus responde oração. Deus, Ele quer te responder, Ele quer me responder, mas é necessário que nós nos acheguemos a Ele com fé, crendo que Ele existe e que, além de existir, Ele nos ouve e nos atende. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Essa é a vontade de Deus, que tenhamos uma vida de oração, que tenhamos uma vida de conversa com Ele. E aí eu quero trazer algo também muito importante. Deus, Ele está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, mas Ele se manifesta em locais específicos. Primeiro, Ele se manifesta onde tem fé, e aonde é um local específico para expressar a fé. Porque quando a gente vai num estádio de futebol, a gente está ali expressando a nossa emoção e a nossa fé, inclusive, que o nosso time vai ganhar, crendo, torcendo para que o nosso time ganhe. Mas ali nós não estamos buscando a Deus. Ali nós não estamos nos manifestando para ouvir Deus falar conosco. Então, há lugares específicos, como aquela senhora naquele dia, ela foi até aquela igreja, uma igreja que é histórica, uma igreja que é um ponto turístico, mas é um ponto de referência para a fé. É um ponto de referência para todo cristão que crê que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo ouve as nossas orações. Então aquela senhora foi até aquele local aonde é manifestado, aonde é o local que se manifesta. Nós podemos manifestar a nossa fé e assim ver o manifestar de Deus na nossa vida. Então é muito importante que nós tenhamos a clareza e a convicção de que Deus ouve, que Deus atende e que Deus quer nos atender. Ele tem prazer em que nós nos acheguemos a Ele. Mas é necessário que tenhamos fé e é necessário que busquemos realmente, de fato, de verdade, os locais, os lugares onde Ele pode se manifestar. Porque Ele está em todos os lugares, mas só se manifesta em locais específicos, em locais onde há fé e onde Ele tem liberdade para se manifestar. Porque uma das coisas que Deus mais respeita é a liberdade. Ele nos deu a liberdade de querermos ou não acreditar nele. Ele nos deu essa liberdade. Então, você e eu temos a liberdade de irmos onde quisermos, de fazermos o que quisermos. Mas se quisermos ouvir a voz de Deus, se quisermos ter uma experiência com Deus, precisamos ter fé nele, precisamos buscar ele, aonde ele pode ser encontrado. E aonde ele pode ser encontrado é no altar do nosso coração, através da fé. Mas existem locais específicos aqui na terra, que é os locais que ele se manifesta. Se nós formos olhar para países, o país que ele tem mais apreço e mais se manifesta é Israel. E os outros países do mundo afora, e as pessoas que também não conseguem entender a vida além desse plano material, não conseguem entender que lá é um local onde Deus se manifesta. É um local específico, é um portal para outra dimensão, que muitas pessoas não conseguem entender. Que dimensão é essa? É a dimensão espiritual. Não é a dimensão do extraterrestre, mas acaba sendo até extraterrestre, porque Deus é extra essa terra. E o mundo espiritual é extra essa terra. Existe vida eterna. E Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Isso é só para quem crê.
Então eu desejo de todo o meu coração que você que está ouvindo esse relato, está ouvindo essa mensagem, está ouvindo essa vivência e essa experiência que eu vivenciei junto com a minha família, que você também possa procurar exercitar a sua fé e procurar lugares onde você possa manifestar a sua fé pública, a sua fé em Deus e também ouvir a manifestação da voz de Deus para a sua vida, porque há muitas vozes no mundo, mas a única voz que nos levará à eternidade é a voz de Deus. E a única palavra que nos garantirá a salvação eterna é aquela que está na Bíblia Sagrada, que é a sabedoria milenar, que diz assim, que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, você e a sua casa. Então, creia e põe em fé a sua crença, põe em fé a sua vida de fé, põe em prática a sua vida de fé, porque a Bíblia também diz que o meu justo viverá pela fé. E esse é o desejo do meu coração, que essa palavra que você que está ouvindo possa ser despertado na fé, porque a fé é o único elo e é a única estrada, a única moeda, é a única forma de nos relacionarmos com Deus e de vermos a manifestação dele em nossa vida. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Esse é o desejo do meu coração, que você seja uma pessoa que tenha fé em Deus e que exerça a sua fé, para que você possa ver a manifestação da graça, do favor e da bênção do Senhor na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor prospere a sua vida e a sua alma, em nome do Senhor Jesus. Paz e prosperidade. Amém.